vamos agora saber, nesse último bloco, o que é que a gente precisa fazer para evoluir mais no Brasil com a ciência no esporte. Turib, começamos com você. Bom, eu acho que, até como o Stélio colocou, eu acho que hoje a gente tem, na realidade, uma produção científica nessa área bastante importante, bastante significativa. O que eu acho que falta, realmente, é a possibilidade de uma transferência direta desse conhecimento científico, dessa pesquisa, para quem tem que se beneficiar dela, que é o atleta, que é o técnico, ou seja, que é o consumidor disso para transformar realmente esse conhecimento em resultado. Eu acho que, por uma série de razões, isso no Brasil ainda está muito distante de um modelo ideal. Nós não temos, como, por exemplo, no citado Centro Olímpico de Treinamento dos Estados Unidos, no mesmo ambiente, vivendo o cientista, o técnico e o atleta. O cientista, o treinador, o técnico e o atleta. Quer dizer, ali há um estímulo para que todo mundo integre sua atividade profissional em prol de um resultado maior, que é o desenvolvimento de performance, que é a melhora de rendimento. Eu acho que talvez o grande desafio que a gente tem hoje, do ponto de vista do esporte de rendimento, é esse. Diminuir a distância entre a ciência, entre o pesquisador, entre o cientista, portanto, e o consumidor disso, que é o atleta, como resultado final. Pelo jeito que você está descrevendo, nós temos ilhas de excelência do conhecimento cercadas por um fosso de impossibilidade de comunicação com um exercício prático. Exatamente. Mas o que fazer para superar esse aspecto? Tem uma questão aí de fundamento social? É só dinheiro? Quais são os aspectos que entravam? Não, eu acho que são ações que deveriam aproximar realmente essas pontas, essas ilhas, né? Que não seriam também desafios tão grandes assim. Nós não precisamos ter mega centros de alto rendimento com alta tecnologia. Nós precisamos ter um mecanismo, até uma política de esporte que proporcione isso, né? Eu acho que é um exercício aí de criatividade até, e até de um pouco de concessão de ambas as partes, e até de reconhecimento da importância, porque em última análise, depende do outro. O cientista depende do atleta. E o atleta tem que entender que ele também depende do cientista. Bem, então, o que seria essa mudança política, pergunto a vocês, quem queria iniciar aí, necessária? Nós temos até um Ministério do Esporte, e isso não está sendo suficiente, ou seja, o Ministério do Esporte não está, de certa maneira, casado com a ciência e a tecnologia? Eu acho que o grande problema, recentemente, foi feito por esse governo mais um plano de esporte. Pelas minhas contas, é o 17º plano de esporte que se faz no Brasil, todos eles com uma visão excepcional do esporte, mas efetivamente sem nenhum tipo de aplicação. Aquela pesquisa, por exemplo, que eu estava falando, que nós fizemos com um ciclista na Espanha, foi feito com uma universidade, a Universidade de Múrcia, e o Centro de Alto Rendimento Infanta Cristina. Então, a universidade e o centro desportivo estão funcionando. Aqui no Brasil nós temos os CENESPs, Centros de Excelência, que são do Ministério do Esporte e das universidades, mas que você não tem uma relação íntima com o universo desportivo. Com as confederações, confederações, que deveriam ser as entidades a se aproximar. Então são duas estruturas diferentes. A estrutura de geração de ciência não tem nada a ver com a estrutura desportiva. É isso que a gente está precisando fazer um casamento. Política. Agora, política efetiva, multigovernamental, disciplinar, presidencial. Não pode, cada vez que entra um presidente, se joga tudo fora que foi feito, vamos começar do zero, redescobrir a roda, começar tudo de novo. Aí realmente o troço não funciona. Tá, quer dizer, está faltando aí um entrosamento que, no caso, são áreas que só por cima mesmo, só uma decisão presidencial, né? Ou você acha que o casamento do Ministério de Ciência e Tecnologia poderia ser feito com esporte? É possível influenciar dessa maneira? O que vocês acham? Eu acho, André, que existe um rosário de erros historicamente construído. Do lado da produção científica, a gente conversava isso no intervalo, há uma política científica nacional, né, que exige mais a publicação do que a realidade. É mais importante publicar, isso é valorizado, do que efetivamente implementar trabalhos a partir das pesquisas realizadas. Isso não acomete só a nossa área, acomete todas as áreas de conhecimento,
um certo pensamento técnico-burocrático da política científica nacional. É tanto que se fez até uma lei de inovação, tendo em vista muito essa questão da aplicabilidade. Exato. Né? E há também, temos que reconhecer que as instâncias administrativas do campo esportivo estão em processo de transição. Então, durante muitos anos, e ainda, os cartolas, os responsáveis pelas federações, não eram exatamente preparados para assumir essas funções. Então, muitas vezes, a academia, a universidade tenta chegar perto das instituições esportivas e não encontra eco em algumas delas. É óbvio que esse quadro está se mudando, mas ainda está muito longe do que a gente espera como ideal. Então, desculpe, só até reforçando a sua ideia, eu acho que as confederações eram verdadeiros feudos, né? Que absolutamente não tinham como valor maior o desenvolvimento do esporte, e sim, muitas vezes, interesse de minorias. Isso nós estamos percebendo que está mudando. Eu acho que esse é um ponto de partida importante, na linha do que o Vitor estava falando. Eu penso que a gente tem que continuar insistindo nessa mudança das federações. Isso vai exigir um controle público mais efetivo dessas federações, que durante muitos anos lutaram contra qualquer tipo de controle público, e aí a gente vai ter que ter um Ministério do Esporte forte para efetivamente romper esses feudos e exigir mais seriedade na administração esportiva. Isso vai ter que ser um caminho, já dizia o professor Turíbio, de aproximar a academia tem seus equívocos, o campo esportivo tem seus equívocos, a gente precisa aproximar isso radicalmente, atuando radicalmente nesses problemas. Agora, tem um aspecto aí, eu perguntaria a São Francisco, sobre essa possibilidade de uma atuação específica da área acadêmica, que é o exemplo no caso do laboratório. Quer dizer, ele é dentro de uma universidade e hoje chega a ser mais do que isso, ele extrapola os limites do conhecimento acadêmico para ser um laboratório de exercício da prática, ele que faz os exames, que certifica. Como é que é esse caminho? Mais ou menos nessa linha que está sendo colocada aqui. Quer dizer, o que falta é essa visão da universidade e do papel que ela tem com relação à sociedade. A universidade brasileira ainda não notou que ela foi constituída para servir à sociedade e não para ser um fim em si mesma. Então, esse amadurecimento é que a gente espera que aconteça, tanto do lado da universidade, como foi colocado aqui também, do lado das federações esportivas. Você precisa disso, você precisa que o mundo atlético veja que, de fato, ele está ali para se superar e não apenas para garantir certos interesses, né, isso das federações. Quer dizer, mas um amadurecimento realmente que a sociedade toda tem que atingir. Isso. Mas há um aspecto aí, estamos falando em federações, há alguns casos, seriam as ilhas de excelência, digamos, das federações e confederações. Nós temos exemplo típico da ginástica olímpica. A nossa Daiane é fruto também de um trabalho concentrado lá no Paraná, né? Houve uma certa concentração de esforços. Que outros exemplos e sugestões nós podíamos ter nesse sentido? Quer dizer, me parece que também o caso do vôlei masculino e feminino também há uma concentração aqui em Saquarema, né? O vôlei eu acho que foi uma modalidade que enxergou essa importância de se aproximar a ciência com a prática. O vôlei foi uma das primeiras modalidades que conseguiu realmente hoje trabalhar com nível de aperfeiçoamento diretamente proporcionado por cientistas. Então, nós tivemos um trabalho importantíssimo da psicologia do esporte no voleibol, desde os primeiros grandes resultados que o voleibol conseguiu aí, ainda na época daquela geração de prata, né? Ou de bronze, que foi a geração do Renan, do Bernardinho, dos atletas que começaram a tornar o voleibol, o Bernard, mais popular, que é onde começou a existir um trabalho realmente mais científico voltado para o voleibol. E acho que eles trouxeram realmente esse exemplo. Esse é um exemplo importante. Professor Turíbio? Quer dizer, psicologia só ou desenvolvimento técnico? Não. Desde uma preparação física que começou a ser feita realmente nos moldes, nos padrões de elite, um grupo multidisciplinar que incluía uma psicóloga do esporte, a professora Regina Brandão, que foi uma pioneira dentro dessa área aplicada no voleibol, um estudo detalhado de biomecânica, de estudo de padrão de movimento,
de deslocamento do atleta, de estudo até do adversário. Então foi realmente um exemplo muito vitorioso que eu acho que mostra realmente quando as coisas são feitas de forma séria, com uma visão realmente direcionada para rendimento, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, resultado. Porque o Estado está querendo também dar um palpite eu acho sobre importante que o que se viu no vôlei foi um plano de expectativa. Foi feito um plano para se chegar à medalha de ouro. O homem que bolou isso, Carlos Arthur Nussmann, é o atual presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. É verdade, ele provém É uma pessoa que acredita em ciência, acredita em especificidade da atuação. Quer dizer, então eu acho que, sobre o aspecto do esporte, nós estamos prontos para botar em funcionamento o que nós estamos dizendo aqui. Talvez a academia, o Ministério do Esporte ainda não tenham conseguido conjuminar os esforços para que isso acontecesse. Que se é o Comitê Olímpico Brasileiro que tem a capacidade de mobilizar as confederações, as federações, etc. e tal, e está capitaneado por um homem que acredita na ciência, quer dizer, o momento era agora. Se tal não aconteceu, vamos procurar onde é que estão os gargalos, os pontos de choque que não deixam isso acontecer. Temos possibilidade de evolução mais ampla, no caso do antidoping, em outros setores, em outros estados, porque a gente concentra muito. É sempre aquele laboratório da FRJ onde você trabalha, que está sempre sendo citado, É possível ampliar isso para outros? Está havendo esse movimento? Nesse caso, infelizmente, não, né? Porque o investimento é grande demais. Para você poder obter um credenciamento desses, não se justificaria fazer mais do que um laboratório no país. Tanto que, dos 30 laboratórios que existem credenciados no mundo, você tem apenas 2 países que têm mais de um laboratório, que tem 2 laboratórios. O próprio Estados Unidos, hoje em dia, só tem um, que é o laboratório de Los Angeles, devido ao investimento. Realmente porque é uma coisa muito técnica, muito específica. É muito técnico, o investimento é muito grande. Lá, o laboratório nosso deve ter hoje uns 6 milhões de dólares de investimento, e há uma previsão de se investir mais ainda para capacitação, para grandes campeonatos, de talvez mais uns 4 milhões de dólares. Então você vê que o país realmente não aguentaria e você não teria mercado para isso. Também é para... O que precisa ser disseminado, isso eu estou um pouco mais aí na área do Stélio, é a parte da bioquímica do esporte mesmo. Quer dizer, a química aplicada não no controle, mas realmente no apoio ao desenvolvimento esportivo. Né? E só uma curiosidade, quantos profissionais, quantos vocês têm envolvidos lá nesse trabalho do laboratório hoje e processo de renovação? 30 e poucos para poder fazer isso. E ainda não fazemos tudo o que é preciso fazer para o controle de doping. E essa formação, há interesse dos estudantes, dos novos formados em química, no caso, em bioquímica, há essa procura pelo trabalho? Tem. A procura é grande porque a metodologia dá uma abertura muito grande na medicina também e na parte de controle de resíduos em alimentos. Então, o sujeito entra pelo doping de atleta e ele tem, na verdade, um mercado de trabalho amplo para se desenvolver depois. É uma boa perspectiva. Bem, nós estamos nos aproximando do final. Vitor, começamos com aquele negócio, o show não pode parar, entender o show e uma questão final. De certa maneira, essa procura pela excelência não tira um pouco daquele valor agregador que o esporte deveria ter, e a gente fica só o melhor, e sentido coletivo do esporte. Onde você acha que fica? Não, eu acho que não, André. Eu acho que há uma mudança na dinâmica. Hoje se pratica mais esporte no sofá do que efetivamente nas quadras. Isso é um problema. Se o esporte vira um espetáculo de tal forma que é melhor ser consumido de casa do que praticado, a gente vê uma mudança na dinâmica. Hoje, você demoraria anos para dar uma enterrada na cesta de basquete como aqueles jogadores da NBA, mas num videogame você faz isso com um pouco de treino. Né? Você compra um jogo de futebol, de videogame da FIFA e faria jogadas maravilhosas. Nada contra esses produtos. É só que a gente tenha cuidado de que a gente não perca uma das coisas mais bacanas do esporte, que é o contato físico, é a presença na quadra, é o encontro entre pessoas. Né? Talvez o esporte seja um dos principais elementos agregadores que a sociedade humana produziu, e também desagregadores, porque ele carrega aí paixões extremos no seu interior. Então, esse eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar, de não transformar o produto esportivo numa vitrine somente de consumo. Bem, infelizmente, o nosso tempo acaba e eu queria deixar um convite para vocês continuarem a participar
do programa, inicialmente pelo nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br, onde você pode dar palpites, sugestões, opiniões, as colaborações serão todas bem-vindas, e no nosso site www.tomeciencia.com.br, onde vocês vão poder ver também um pouquinho mais sobre o assunto a partir de dicas que serão ali colocadas, porque recolhidas dos nossos participantes aqui. Eu agradeço a presença de vocês, a audiência de quem está em casa e até nosso próximo encontro.